Anúncios e vamos estudar Daniel capítulo 2. Abre lá. Daniel capítulo 2, em sequência do capítulo 1 que estudamos na quarta-feira passada, e ao longo daqui para frente vai ser um capítulo de Daniel a cada quarta-feira até o último, né? Até o capítulo 12. Daniel 2. Antes de ler o primeiro verso de Daniel 2, eu não posso deixar de fazer aqui um comentário. Há 13 para 14 anos atrás, quando eu ainda não era cristão, nem frequentava esta igreja, eu tinha sérias críticas, diga-se de passagem, ignorantes a respeito da Bíblia. Críticas ignorantes. Por que eu digo críticas ignorantes? Porque criticar algo que não se conhece não é uma demonstração de inteligência. Eu acho que para se fazer uma crítica é preciso conhecer. E eu jamais tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E tudo que eu sabia de Bíblia até os 40 anos era que era um livro, que se dizia que era a palavra de Deus, e conhecia vários versos de ouvir falar, citar. Quem não conhece um verso bíblico? A gente sempre ouve. E eu dizia, não, mas quem me convence que esse livro, dizem que é a palavra de Deus? Como assim? Deus escreveu esse livro? Aí algumas pessoas me explicavam, não, foram homens, mas homens que escreveram inspirados por Deus. E eu dizia assim, mas quem me convence disso? Olha, eu também posso escrever alguma coisa e dizer que eu fui inspirado por Deus, sim ou não? Sim. Eu tinha críticas e reservas quanto a este livro. Por que eu estou dizendo isso esta noite? Depois de tantos e tantos estudos que nós já fizemos aqui, bíblicos e inclusive sobre Apocalipse. Porque foi o tema desta noite, exatamente esse assunto aqui, que fez a minha opinião mudar. O tema dessa noite. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção com muito carinho, porque da mesma maneira que mudou o meu conceito sobre este livro e fez com que eu tomasse tempo e dedicasse tempo para deixar de ser ignorante e conhecer o livro, foi esse assunto que eu gostaria que você prestasse atenção essa noite. Quem sabe, se mudou a minha opinião, pode mudar a de alguém também aqui essa noite. Alguém que possa ainda ter alguma reserva, alguma dúvida sobre este livro, o mais vendido no mundo de todos os tempos. Sabiam disso? Não há um livro no mundo mais vendido do que a Bíblia. Não há. O livro até hoje, com 2000 anos de existência, que intriga as pessoas, porque tem revelações que a ciência não consegue contradizer, transforma a vida de pessoas. O bêbado deixa de beber, o drogado deixa de se drogar, o adúltero deixa de adulterar, e ninguém consegue explicar que poder tem nesse livro. É um mistério. Poder sai daqui. Portanto, eu acho que nós estamos tomando tempo para estudar um livro, e esta noite há uma profecia neste capítulo que, vou usar entre aspas, quebrou as minhas pernas. E eu fiquei, quando estudei isso aqui, sem saber o que dizer. Eu não tinha respostas. E derrubou assim o meu mundo de pretensões, achava que sabia muita coisa, e descobri que esse livro tem que ser melhor investigado para a gente não sair por aí falando besteira. Daniel capítulo 2, verso 1. E diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Para aqui. Aqui tem uma data, porque aqui diz segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, se você consultar qualquer livro de história, qualquer um, você vai encontrar a data que Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia. Alguém consegue se lembrar dessa data? Ano 605 antes de Cristo. Foi quando o Império da Babilônia começou, o novo Império da Babilônia começou a mandar no mundo. 605 antes de Cristo. É uma data que qualquer livro confirma, livro de história ou enciclopédia. Aqui diz que no segundo ano do reinado, a contagem é regressiva, né? Antes de Cristo. 605, 604, que ano é esse aqui? 603 antes de Cristo. Tem uma data aqui. O que aconteceu nesse ano? Diz aqui que Nabucodonosor foi deitar, teve um sonho, e esse sonho, segundo o verso 1, fez o que com ele? Perturbou e tirou o sono dele. Foi deitar, preocupado com alguma coisa, e ele sonhou algo que acordou transpirando, perturbado, e aí não conseguiu dormir mais. Passou-se-lhe o sono, disse o verso. Ele sonhou algo tão importante que ele não conseguia mais dormir.
Bom, pelo contexto que vem adiante, nós já podemos antecipar que ele deitou, preocupado possivelmente com o futuro do seu reinado, do seu império. Talvez pensando assim, bom, e o dia que eu me for, que eu morrer, o que vai acontecer de tudo isso aqui que eu comando? Ele havia conquistado o mundo daquela época. Ou pensando talvez, será que da mesma maneira que eu conquistei esses povos aqui, pela força, será que alguém poderá vir e tentar conquistar e derrubar o meu reino? Dormiu com alguma preocupação parecida com isso aí. Verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Para quê? Interessante, né? Rei é rei, né? Acordou perturbado, teve um sonho, perdeu o sono. O que ele fez logo em seguida? Mandou convocar no palácio os magos, encantadores, ou seja, uma terminologia da época, né? Vamos entender assim, os videntes de hoje, os sábios, aqueles que dizem que adivinham as coisas, as que vocês veem na televisão aí, né? Não vou citar nomes para não ferir religiões, mas essas pessoas que se apresentam como aqueles que adivinham o futuro ou leem pensamentos, os videntes em geral. Mandou convocar todo mundo ao palácio. Aí disse para eles assim: olha, eu tive um sonho que me perturbou, acordei, eu queria que vocês me dissessem o que foi que eu sonhei. Fácil responder? O rei está pedindo. Digam o que eu sonhei. Afinal, eles não se diziam videntes, sábios, magos, não é? Então ele falou: então digam o que eu sonhei. Verso 4. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho, ou seja, conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Verso 8. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só será a sua sentença. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Verso 10. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há que requeira, nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com os homens. Preste atenção agora nos versos 12 e 13, e vou parar para comentar tudo isso aqui. Verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou o quê? Que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel, aos seus companheiros, para que fossem mortos. Para aqui, agora nós vamos comentar todos esses versos. Vamos recapitular essa história aqui, que é uma coisa de doido, coisa de maluco. O rei, prepotente, ditador, convocou os videntes e disse assim: eu quero que vocês digam o que eu sonhei e qual é a interpretação. Por que esse sonho me perturbou e eu perdi o sonho? Os videntes disseram: tá bom, sem nenhum problema, o senhor vai contar para nós o sonho e nós vamos dizer a interpretação, o significado do que o senhor sonhou. Eles tinham respostas para tudo, eles tinham explicações para tudo. E normalmente o que eles faziam? Eles entrevistavam primeiro a pessoa, arrancavam algumas informações para depois eles darem uma interpretação de acordo com
sempre para enganar as pessoas, como é até hoje. Bom, o rei, percebendo uma coisa, que o rei era inteligente, pensou o seguinte: eles não dizem que eles têm comunicação com os deuses? Como é que eles precisam que eu conte o sonho para que os deuses que eles têm contato deem a interpretação? Ora, se você tem contato com os deuses, ao invés de perguntar só a interpretação, então já pergunta o sonho também para ele. Pede um pacote completo. E eles disseram: o senhor está sendo injusto conosco, porque não há um rei que nos peça isso. O senhor está pedindo uma coisa que ninguém nos pede isso, ninguém faz isso conosco. Nós somos profissionais e o nosso comportamento é o seguinte: o senhor dá o sonho e nós daremos a interpretação pela nossa interpretação profissional. Agora ninguém pede para nós adivinharmos o sonho. E o rei disse assim: vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão me enrolando. E é o seguinte, ele ficou irado e deu a ordem para que eles fossem mortos. Naquele tempo não tinha brincadeira não, amigo. Lembra-se? Jogava para os leões, não tinha brincadeira, mandou matar, mata mesmo e acabou. E aí esse decreto que saiu para todos os videntes da Babilônia, vocês se lembram pelo estudo do capítulo 1, semana passada? Quem já estava na Babilônia, cativo, lembra-se no capítulo 1, teve problema com os alimentos, não aceitou os alimentos do rei, acabou mostrando que tinha mais inteligência, cultura, e foi colocado como assistente do rei. Quem era? Daniel, o autor do livro. Só que vocês percebem que nesse relato Daniel não foi convocado para estar lá. E ele era considerado um dos sábios. Por que não foi? Aqui são suposições, tá? Alguns autores, eu fui ler vários autores, alguns dizem o seguinte: provavelmente por uma discriminação racial, porque como Daniel era judeu e os videntes eram caldeus da Babilônia, eles provavelmente não quiseram que fosse chamado junto com eles alguém que era judeu. Isso é uma explicação convincente. Talvez por discriminação não chamaram Daniel para ir também. Mas aí tem a mão de Deus, porque Daniel não estava lá. Bom, mas saiu um decreto não só para aqueles que estavam. Ele mandou matar todos os magos e sábios da Babilônia, a não ser que alguém lhe desse a resposta do sonho. E aí chegou o comunicado para Daniel que ele também ia morrer, sem ter nada a ver com isso aqui. Nada a ver. Foi atingido por um decreto do rei sem ter nada a ver. Vamos ler agora, sequência, verso 14. Diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Quem era o Arioque? Capitão da guarda do rei, que tinha saído para fazer o quê? Não era brincadeira não, olha aqui, saiu para matar os sábios de Babilônia. Verso 15. Ele perguntou a Arioque, Daniel, perguntou para o Arioque, oficial do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Aí que o oficial do rei explicou para ele: aconteceu isso, ninguém entendeu, ninguém adivinhou, e o rei está irritado, está achando que é uma cambada de farsantes, de mentirosos, de enganadores, e ele quer acabar com essa raça aqui, não quer saber mais de vidente aqui, e mandou matar todo mundo. E Daniel provavelmente disse assim: mas eu não sou vidente. Não, mas você também é tido como um sábio aí, e não interessa, vai morrer também. A coisa era assim. Verso 16. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Por que Daniel procurou o rei, foi recebido pelo rei e ganhou tempo no decreto? O rei mandou suspender o decreto. Daniel falou assim: me dá um tempinho até amanhã, que eu vou trazer para o senhor o sonho e a interpretação. Por que ele foi recebido? Lembra-se do capítulo 1? Já era respeitado por Nabucodonosor, era um jovem de uma conduta irrepreensível. Procurou o rei, pediu essa misericórdia e falou: me dá 24 horas. E o rei atendeu o pedido dele. Suspendeu o mandato por 24 horas, enquanto Daniel ia buscar o sonho e a interpretação. Pergunto: Daniel sabia o que ele sonhou? Não. Sabia a interpretação sem saber o sonho? Como é que ele pediu 24 horas para trazer essa resposta? Onde é que ele ia buscar essa resposta? Olha a primeira lição para nós na vida, na lição desse capítulo. Quando acontecer na nossa vida alguma coisa intransponível que a gente não tem como resolver, que não depende mais da nossa vontade, que está acima e além das nossas forças, a quem nós devemos levar o problema para resolver? Daniel pensou o seguinte: bom, eu estou perdido, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a Deus que me ajude a resolver esse problema. Ele pediu 24 horas. Confiou no poder de quem? De Deus.
verso 17. Presta atenção aqui, lição para nós. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Lembram-se dos companheiros do capítulo 1? Estão aqui, moravam juntos, foi para casa, estava lá. Verso 18. Para que pedissem o quê? Misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha só que coisa interessante aqui. Primeiro, Daniel estava na presença de um rei. Que rei era? Nabucodonosor. Pediu tempo, saiu da presença desse rei e foi para a presença de outro rei. Que rei? De um rei para o outro. Qual dos dois era mais importante? Eu tenho que entender que há momentos da minha vida que eu estou diante de algum rei desse mundo aqui, uma pessoa importante, um empresário, para alguns um chefe, para outros uma pessoa de respeito. Ninguém é mais importante do que o rei dos reis. Você está tendo dificuldade com o rei deste mundo? Sai da presença dele e vai para a presença do rei dos reis. Lição de Daniel para nós. Foi direto. Primeira coisa. Segunda coisa. Ele foi para casa e fez o quê? Contou para os amigos e pediu para fazerem o quê? Oração. O que eles fizeram aqui? Uma reunião de oração de emergência. Pergunto, há momentos na nossa vida que nós vamos precisar convocar amigos para fazer uma oração intercessória em conjunto? Tem mais poder do que a oração isolada? O que vocês acham? Uma pessoa orando sozinha ou um salão desse com 400 pessoas orando pelo mesmo pedido? Então, mais uma lição para nós. O poder da oração intercessória e da reunião de emergência para a oração. Isso aqui foi um culto a Deus de emergência. E aqui, amigo, a gente tem mais uma lição na vida, pelo menos para mim foi. Sabe, eu aprendi uma coisa. A oração, mais do que uma coisa que a gente precisa todos os dias, mais do que uma coisa que a gente precisa todos os dias, é uma coisa que a gente precisa o dia todo. Guarda isso. Guarda isso. Mais do que uma coisa para todos os dias, é algo que você precisa para o dia todo. Emergência. Daniel foi buscar Deus. Parou tudo que ele estava fazendo. Largou seus compromissos e foi para a fonte para resolver um problema insolúvel e emergente. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Presta atenção aqui, ó, verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Olha só, é ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Qual foi a primeira coisa? Verso 23 agora. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez quando recebeu a revelação que ele tanto precisava? Agradeceu a Deus, engrandeceu o nome de Deus e louvou a Deus. Qual é a lição que a gente tira disso aqui? É uma lição às vezes triste. Alguns, no momento de pedir a bênção, se comportam como cristãos fervorosos. Oração, dedicação, vem à igreja, pede ao pastor, comparece, comportamento de cristão na hora de pedir a bênção. Quando recebe a bênção, na hora de agradecer, muitos se comportam como ateus. Viram as costas e vão embora. Já receberam a bênção. Nós precisamos aprender que antes de qualquer coisa na vida, todos os dias e todas as horas, nós devemos agradecer a Deus. Sermos gratos. Grato porque eu estou respirando, grato porque eu estou andando, porque eu tenho comida na minha casa, porque eu não estou com frio, porque eu tenho onde dormir. Tudo é motivo para louvar a Deus. Tudo. Eu olho e vejo aqui que esse rapaz está com blusa amarela. Eu tenho que louvar a Deus porque eu consigo ver as cores, eu enxergo. Tudo é motivo para agradecer a Deus. E às vezes a gente se esquece disso.
E Daniel, antes de qualquer coisa, ele podia ter saído correndo para a presença do rei, né? Puxa vida, imagina, com um decreto de morte, talvez muitos de nós saíssemos voando, vou falar com o rei imediatamente. Não. Primeiro, foram fazer um culto de agradecimento. Primeiro agradecer a Deus, louvar o nome dele. E aqui nessa oração maravilhosa, que a gente se lembra sempre desse trecho, Daniel diz: Deus é quem remove reis e estabelece reis. Se existe alguém neste mundo que tem poder, só tem porque esse poder veio de Deus, ou porque Deus permitiu que essa pessoa tivesse poder. Pensa na pessoa mais poderosa desse mundo. Pensa num estadista. Ele só está onde está porque Deus permitiu que ele estivesse. Se Deus não permitir, não vai estar lá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E no sonho que nós vamos ver daqui para frente, vai ficar claro uma coisa: Deus não está só comandando todas as coisas no céu, também está comandando todas as coisas aqui mesmo na terra. Todas. Vamos começar agora a ver o tal do sonho. Toda essa confusão por causa do sonho de Nabucodonosor. Verso 24 diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Olha, primeira coisa que Daniel fez, olha o comportamento cristão. Vai analisando o comportamento desse jovem de 18 anos, que aqui já tinha 20. Primeira coisa que ele fez: intercedeu pela vida dos sábios da Babilônia, que ele nem conhecia. Intercedeu pelos outros. E aqui a gente entende mais uma coisa interessante. Várias e várias vezes na Bíblia, a Bíblia mostra para nós que a presença de um justo pode salvar a vida de um monte de ímpios. Um justo. Eu diria para vocês que se lá em Sodoma nós tivéssemos mais 10 justos, a cidade não teria sido destruída, por amor aos 10. Significa que os ímpios que aí fora perseguem os cristãos, criticam, nem sabem que muitas vezes a sua vida tem sido preservada, às vezes pela presença de um justo na sua casa. Sabiam disso? Que muitas vezes nós estamos conferindo a familiares nossos as bênçãos, alcançam a eles, porque Deus abençoa os justos. E os ímpios às vezes pegam carona. E está aqui Daniel intercedendo pelos ímpios, e a vida deles vai ser preservada pelo pedido de um justo. A vida dos ímpios preservada. Verso 25, olha isso aqui, olha isso aqui. Vê se te lembra alguma coisa do mundo de hoje. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber a interpretação ao rei. Olha o Arioque: Senhor rei, eu achei um, passei a noite sem dormir, não jantei, não me alimentei, fui procurar nessa cidade inteira da Babilônia, depois de desgaste de tanta peregrinação, eu encontrei alguém para responder o seu sonho, rei, porque eu sou muito bom, sou o melhor assessor que o senhor já teve. Te lembra alguma coisa? Ele tinha ido procurar Daniel? Ele fez alguma coisa? Ah, mas ele chega para o rei: eu achei a pessoa que vai resolver o seu problema. Eu achei. Verso 26. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Interessante que você vê aqui nessa linguagem, nessa maneira como o rei está fazendo a pergunta, é uma coisa irônica, né? Jocosa. É como se o rei estivesse olhando para Daniel, 20 anos de idade, e disse assim: podes tu, jovem, saber o que eu sonhei e a interpretação, quando todos os sábios mais velhos e mais experientes do que você não puderam saber? Podes tu? Olha a ironia. Olha a resposta de Daniel, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias.
O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são esses dois pontos. Para quê? Enquanto Arioque entrou na presença do rei junto com Daniel, entraram os dois. Arioque diz assim: eu achei, fui procurar, não descansei e achei. O rei olha para Daniel e Daniel diz assim: olha, eu não sei, isso é um mistério, não tem explicação, não tem resposta, de mim o Senhor. Agora, há um Deus nos céus. Enquanto um se encheu de glórias deste mundo, sem mérito, o outro não reclamou nada para si, não pediu nenhum mérito pessoal e atribuiu tudo a Deus. Você vê alguma diferença de comportamento? Tem algum testemunho aqui para a gente seguir? O jovem está mostrando por que ele é de Deus? O comportamento dele aqui na confusão, ele perdeu a cabeça porque vai morrer, ou ele continua mantendo um comportamento reto, caráter? O que vocês acham? Examina o comportamento de um homem de Deus. Num momento de extrema dificuldade, ele não perde a linha, não perde o rumo, não perde o caráter. Se mantém firme, sempre apontando para Deus, nunca para ele. Verso 29. E agora ele vai começar a explicar o sonho. Tudo isso que nós fizemos até agora para chegar aqui, né? Está todo mundo querendo saber. Tá bom, Mauro, está falando muito, mas que raio de sonho é esse aí? Então vamos lá, vamos ver que raio de sonho é esse aí. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. O que quer dizer isso aqui? O que há de ser depois disso é no futuro. O rei dormiu querendo saber o futuro do seu reino, né? Preocupação das pessoas hoje. Quem é que não quer saber o futuro? Quem não gostaria de ter revelações sobre o seu futuro, né? Tem gente que quer saber tanto que fica lendo horóscopo todo dia, né? E o pior é que acredita naquilo que está escrito ali. Isso que eu acho impressionante. É que lê e acredita e faz o que está escrito ali, né? Verso 30. Quanto a mim, olha só de novo, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Agora ele vai explicar o sonho. Verso 31. Ele diz: tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de quê? Ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de bronze. As suas pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou ou estraçalhou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Para aqui. Então agora nós vamos mostrar aqui numa ilustração o sonho do rei, exatamente como a Bíblia descreveu. Ele disse: olha, o senhor foi dormir preocupado com o futuro, e de repente o senhor viu o seguinte: o senhor viu uma grande estátua, imensa, terrível. Ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro e em parte de barro. E no seu sonho, vou puxar para cá para você poder ver também. Deu para ver? Então tá. E no seu sonho veio uma pedra, diz assim, que foi lançada sem auxílio de mãos, ou seja, uma pedra sobrenatural. Essa pedra vem, atinge a estátua aqui, nos pés, e diz que transformou todos esses metais, que são muito duros, em poeira, e o vento levou, e diz que não se achou mais lugar para essa poeira na terra, sumiu, esmiuçou isso aqui. Você consegue esmiuçar ouro, prata, ferro, com uma pedrada? Espalhou no vento e foi embora. Ele diz que a pedra que atingiu a estátua nos pés, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou conta do mundo. Isso foi o que o Senhor sonhou. Este foi o seu sonho. Nabucodonosor deve ter pensado:
Impressionante, porque agora eu me lembro perfeitamente que foi isso. Aí Daniel falou assim: agora eu vou lhe dar a interpretação do sonho. O que significa este sonho que o senhor teve, lembrando que o senhor dormiu preocupado com o futuro, o que iria acontecer nos últimos dias. E Deus então, já que o senhor dormiu preocupado com isso, o senhor é um homem muito importante na terra, o senhor é o homem mais importante da terra no momento, Deus então resolveu responder a sua pergunta. E fez isso através de uma estátua. Vou fazer um parênteses aqui. Impressionante, eu aprendi muita coisa lendo a respeito desse assunto aqui, coisas interessantes que a gente às vezes não se dá conta. Aprendi, por exemplo, por que Deus usou a imagem de uma estátua? Poderia ter contado isso para Daniel, para Nabucodonosor, de diversas outras formas. Não falta a Deus imaginação. Mas Deus escolheu a estátua por uma razão importante. Porque no tempo de Nabucodonosor, isso é importante, o contexto, os deuses eram adorados como imagens gigantescas. E eles se ajoelhavam aos pés daqueles monumentos gigantescos em adoração aos deuses da Babilônia. Deus pegou a imagem que o Nabucodonosor bem compreendia, de uma imagem poderosa, uma estátua, e aproveitou aquilo que Nabucodonosor compreenderia para então revelar para ele o sonho. Deus aproveitou tudo aquilo que era linguagem naquela época, linguagem visual. Achei muito interessante ao aprender isso. É isso mesmo, vai ser sugestionado. Até agora não vejo no capítulo nada de sobrenatural para me fazer crer na Bíblia. Afinal de contas, eu posso inventar uma estátua. Eu posso dizer que o rei sonhou a estátua e posso sugestioná-lo a dizer que foi isso mesmo que ele sonhou. Até aqui eu pensava, não me convenceram. Mas daqui para frente a coisa vai ficar complicada. Porque agora Daniel vai explicar o sonho e aí fica difícil. Fica difícil para tentar explicar isso aqui humanamente. Verso 36, ele diz: este é o sonho, também a interpretação dele diremos, pois, na presença do rei. Primeiro o rei viu aqui um grande milagre, não é? Um grande milagre. Como é que um jovem, sem receber nenhuma dica, nenhuma pista, descobre o sonho? Não deu dica nenhuma para ele, não deu nenhuma pista. Quer dizer, já de cara para o rei um grande milagre, já o deixou desconcertado. Verso 37, agora Daniel começa a explicar, ele diz assim: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu. Olha só o que Deus te deu, Nabucodonosor. Ele te deu o reino, o poder, a força e a majestade. Ou seja, tudo que o Senhor tem foi Deus que deu. Tudo. Verso 38, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Vai dizer: olha, se o Senhor tem domínio sobre toda a terra, Deus entregou em suas mãos todos os homens que habitam sobre a terra, porque o Senhor está imperando sobre o mundo todo. O Senhor subjugou todos os povos e nações. Tudo isso está em suas mãos, porque assim Deus o concedeu. Tu és a cabeça de ouro da estátua. O Senhor representa isto aqui, a cabeça de ouro. Eu acho que Nabucodonosor deve ter, né? Opa, estou gostando do sonho, estou achando legal. Mas ele não sabia o que vinha pela frente, esperava a bajulação, né? Mas não vem bajulação, não, porque olha o verso seguinte, o verso 39 diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Para quê? O rei estava esperando ser bajulado, e de repente Daniel, um garoto de 20 anos, diz assim: mas depois de ti, um reino inferior ao teu vai te derrotar. Você acha que ele gostou de ouvir isso? Naquele tempo ele podia considerar uma blasfêmia, dizer assim: joga esse moleque lá para os leões. O que ele pensa que ele é? Como que alguém vai me derrotar? E ainda por cima, um reino inferior ao meu? Você está me desmoralizando? Diz assim: depois de ti, um outro reino. Outro reino significa que a cabeça, além de representar Nabucodonosor, representava também um reino. Portanto, além de representar Nabucodonosor em pessoa, representava o reino da Babilônia. A própria Bíblia está dizendo que esse período, a cabeça, representa o reino da Babilônia. Diz assim: depois de ti virá um outro reino inferior ao teu. Eu pergunto,
A prata é inferior ao ouro? Sim. Aí nós vamos recorrer à história. Porque isso aqui, quando foi a data do sonho? Ano 603. Guarda essa data. 603. Agora vamos ver o que a história diz a respeito. Quando você vai para a história, você descobre que no ano 331, contagem regressiva, 603, 600, 500, 400, 300, 331 antes de Cristo, a história diz que, nós estudamos, né? Qual foi o império que derrotou a Babilônia? Medo-Pérsia. Ano 331. A Medo-Pérsia era inferior em poder e financeiramente também? Era inferior à Babilônia? Muito inferior. E a história diz que a Medo-Pérsia derrotou a Babilônia. Quantos braços tem a estátua? Medo-Pérsia. Derrotou a Babilônia no ano 331. Algo que era impensável alguém imaginar naquele tempo, que a Babilônia pudesse ser derrotada. Quanto mais por um reino inferior. A Babilônia era a metrópole do mundo. Seria hoje Nova York. É como se um profeta chegasse e dissesse assim para o Bush: sabe, você é o rei, você é a cabeça de ouro, você é o que está mandando na terra, mas depois de você um reino inferior ao teu, o Paraguai, vai te derrotar, vai tomar Nova York, vão encher de camelôs e calça jeans falsificada. O Paraguai. E ele não acreditou. Portanto, a profecia se torna ainda mais contundente na medida de que era algo impensável na época. Ano 331. Mas aí o verso diz que depois viria um terceiro reino de quê? No mesmo verso 30 e... Vamos ler de novo. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino. Portanto, é o de prata agora. Inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. Aí você vai para a história. E você descobre que no ano 331, que a Medo-Pérsia derrotou, até o ano 168, o que aconteceu? A Grécia derrotou quem? A Medo-Pérsia, de Alexandre o Grande. Grécia de bronze. A história está dizendo isso para nós, está dando a data. Daniel está vivendo em que época? Aqui na testa da estátua, 603. Já chegamos aqui na história no ano 168 a.C. 500 anos de profecia, e aí a Grécia derrotou a Medo-Pérsia. Ok, como é que continua a interpretação do sonho? Verso 40. O quarto reino, preste atenção que a Bíblia está chamando de reino. Um reino, dois reinos, três reinos, quarto reino. Então não é interpretação. A Bíblia está chamando de reino. Está dizendo o quarto reino. Ou seja, aqui Daniel já está dizendo para o mundo, assim, contando a história do mundo. Está dizendo, ó, vai ter um reino, dois reinos, três reinos, quatro reinos. Já está antecipando. Quarto reino. Um quarto reino, verso 40, né? O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que visse dos pés e dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será o quê? O que diz a tua Bíblia? Um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. Para quê? Mencionou o quarto reino. Aí você vai para a história. Estamos no ano 168. O que aconteceu no ano 168 antes de Cristo? História. Império Romano. História. Império Romano derrotou quem? A Grécia de Alexandre o Grande. Império Romano. Império de ferro. Por que o ferro se descreve bem o Império Romano? Olha a diferença. Quando a Babilônia conquistava as outras nações, eles conquistavam de uma maneira, entre aspas, inteligente, que nós vimos na quarta passada. Eles preservavam os sábios e a riqueza. Por que a Babilônia ficou muito rica e é representada pelo ouro? Era uma das 7 maravilhas do mundo, jardins suspensos da Babilônia. Havia muito ouro na Babilônia, não é? Porque eles roubavam os ouros dos outros povos. O ouro. Aqui ferro não. A Roma, o Império Romano era brutal. Onde eles entravam, eles arrebentavam tudo, não preservavam nada. As riquezas eles destruíam.
Por onde o exército romano passava, não nascia mais grama. Era um império ignorante. Eles arrebentavam. Da mesma maneira que o ferro, ele quebra e arrebenta tudo. 168 a.C., o Império Romano comandou até quando o mundo? Ano 476 depois de Cristo. Foi o império mais longo de todos, como as pernas são o pedaço mais longo da profecia da estátua, Império Romano. Aí a Bíblia fala uma coisa interessante para nós. Veja, nós profeticamente, em que anos nós estamos na profecia? Aqui, ó, 476 depois de Cristo. Significa que Jesus viveu em tempo de que império? Romano. 168 anos, 476 depois. Jesus viveu aqui, nesse tempo. Quando chega aqui na profecia, Daniel não fala assim, o quinto reino, foi isso que ele falou? Não. Ele falou, o quarto reino será dividido. Ele não disse que haveria um quinto reino. Ele disse que o quarto será dividido. Aí você vai para a história, o que aconteceu com o Império Romano? As tribos, lembram-se? A gente estudou isso. Alamanos, suevos, ostrogodos, visigodos, vândalos. Vocês estudaram isso, história. As 10 tribos que derrotaram o Império Romano formaram o quê? As nações da Europa. Ou seja, não houve um império que derrotou o Império Romano. Não. Ele se dividiu e formou a Europa moderna. Olha a profecia. E diz que os pés são de barro e de ferro. Diz que tem parte forte como ferro e parte frágil como barro. Por quê? Porque nas nações da Europa você tem nações poderosas como ferro e nações frágeis como barro. Olha, impressionante. Quantos dedos tem nos pés da estátua? 10. Quantas tribos derrotaram o Império Romano? 10. Eu não sei nem se eu anotei as 10 tribos aqui, mas eu acho até que eu anotei para falar para vocês, para não parecer que é. Você vê que qualquer livro de história menciona, e eu acho que anotei sim. Pois eu achei, está aqui, ó. Olha as 10 tribos: germanos, atual Alemanha; francos, França; burgundos, Suíça; suevos, Portugal; anglos, saxões, Inglaterra; visigodos, Espanha; lombardos, Itália; érulos, vândalos e ostrogodos foram tribos que formaram outras nações da Europa. E até foram extintas algumas dessas tribos. Vejam bem, o importante é que forma-se a Europa simbolizada pelos dedos. Bom, na história que Daniel contou aqui, chegou nos dedos. O que vem depois dos dedos? Nós hoje estamos vivendo em que tempo? Você está vivendo um tempo de Europa dividida? Sim, nós estamos vivendo um tempo da Europa. Existe algum reino que vem depois da Europa? Que vai dominar? Bom, olha o impressionante. Quantos tentaram quebrar essa profecia aqui? E criar o quinto reino mundial? Vamos recapitular? Carlos Magno, Carlos V, Napoleão. Mais recentemente, Hitler. Tentou transformar a Europa num império. Conseguiu? Foi derrotado pelo inverno da Rússia. Mão de quem? De Deus. Deus dizendo para Hitler, para você ter certeza que sou eu que estou comandando isso aqui, não vai ser um canhão que vai te derrotar, nem um país poderoso, não, vai ser o inverno. É a obra sobrenatural, você vai perder para mim, porque a minha profecia vai se cumprir do jeito que eu dei, exatamente como eu dei. Bom, se depois das nações da Europa não vem mais nada, nós estamos vivendo no começo ou no fim do mundo? Dá para você se situar onde nós estamos? Onde nós estamos vivendo hoje? Que parte da estátua? Nas unhas. Depois disso, o que ele disse que aconteceria? Vamos ler? Não, mas antes eu tenho que ler uma coisa interessante aqui. Eu parei no verso 40. Vamos ver o verso 41, que diz assim. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. Verso 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão pelo, o que diz aí? Casamento, mas não se ligarão um ao outro,
assim como o ferro não se mistura com o barro. Dá liga, ferro e barro, se você misturar, dá liga. Ferro e barro não misturam. Então diz assim, ó, vai ser um reino dividido, uma parte será forte, algumas nações da Europa são, outra parte será fraca. Diz assim, eles jamais se ligarão um ao outro, ou seja, jamais formarão um quinto império. Então, a partir de hoje, meu amigo, se alguém disser para você assim, vai ter um quinto império mundial, o mercado comum europeu vai se transformar num império mundial, vai? Não vai. Por quê? Porque Deus lá no alto diz que não vai. Não preciso ler o horóscopo. Outra coisa, diz que se ligarão pelo casamento. Aí você vai para a história. Você vai para a história e vê o que aconteceu, a história da Europa. A rainha Vitória, ela tinha um apelido, alguém sabe o apelido dela? A avó da Europa. Por quê? Porque ela promovia casamentos por interesse. A neta do rei da Dinamarca casava-se com o filho do rei da Espanha para tentarem politicamente e financeiramente ficarem mais fortes. Houve um determinado momento que eram tantos os casamentos entre parentes na Europa, de filho de fulano com Beltrano, que aquilo ali era uma coisa impressionante. Parecia a Europa, parecia uma família, tudo parente. Alguém disse que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, sabe o que parecia a Primeira Guerra Mundial? Uma grande briga em família. Porque era tudo parente. A Bíblia diz, se ligarão pelo casamento, mas não se unirão um ao outro. E não conseguiram unir esses países. Eles não se unem. Podem fazer o que fizerem, esses países jamais se unirão. Porque a profecia diz isso. Agora, para encerrar. Verso 44, agora presta atenção. Mas nos dias destes reis, que dias? Que dias são os dias dos reis da Europa? Quantos são? Hoje. Então presta atenção, hein? Porque a Bíblia agora está falando para quem? Para nós, então presta atenção. Nos dias destes reis, ou leia, hoje, o que vai acontecer? No nosso tempo, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Bom, diz que nos dias desses reis da Europa, o que vai acontecer? Vem uma pedra sobrenatural, atinge que ponto da estátua? Ou seja, a pedra vai atingir a estátua em que tempo? No nosso. A pedra não atinge a estátua na cabeça, nem nos... atinge aqui. Ou seja, essa pedra atinge a estátua no nosso tempo. Tá? E aí, a última pergunta dessa noite. Quem é a pedra? Eu. Que atinge a estátua, destrói completamente a história política do homem na terra, some, não fica nenhuma marca, nenhum registro, vai na poeira. E essa pedra que atinge, cresce e estabelece um reino para sempre. Quem é a pedra? Olha, sabe o que nós aprendemos até agora? Não é Nabucodonosor, não é a estátua, não é Daniel, não é Arioque, não são os companheiros a figura mais importante do capítulo 2 de Daniel. Parece que é a estátua, né? É a pedra. É a figura mais importante do capítulo 2 de Daniel, é a pedra. Porque a pedra é a solução para todos os nossos problemas. Ou alguém está feliz nesse mundo aqui? Alguém se deu o trabalho de contar quantos versos Deus contou essa profecia? 9. Você contaria a história política do homem em 25 séculos com 9 versos? Alguém já calculou que seria preciso pelo menos uns 6.000 livros para contar isso aqui. Deus contou em 9 versos. O que ele errou? Nada. Aí quebrou minhas pernas. Que quando eu estudei isso aqui, eu falei, não, agora, para explicar isso aqui, se não vem de Deus, de onde vem isso aqui? Se não foi Deus que inspirou Daniel, quem foi? Porque Daniel, eu garanto para vocês, não tem condição de fazer isso aqui. E a Bíblia afirma que foi Deus que falou para ele. Aí é uma questão seguinte, pela fé, ou eu explico isso aqui de outra maneira, ou eu tenho que aceitar essa verdade. E como um ser inteligente, eu resolvi aceitar a existência
de um ser sobrenatural que quer me salvar. E eu não sabia disso. Porque isso aqui não é para a gente sair daqui com mais cultura essa noite. Isso aqui é para Deus estar dizendo assim para nós: olha, estou aqui. Vocês pensaram que eu fui embora? Está aqui na minha mão o mundo, ó. Está aqui, ó. Vocês estão preocupados com o quê? Está aqui, ó. Eu comando as coisas e você tem que confiar em mim. É isso que Deus está falando. Isso aqui é lindo para mim, para eu ter confiança em Deus e saber que Ele está no comando, e o homem não pode mudar isso aqui, e não consegue mudar. E a história do homem na terra está no fim, acabou. Agora Deus vai escrever o resto da sua história, que é a história verdadeira. Para encerrar, a pedra, né? Eu perguntei quem é a pedra. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 10. Marca essa página aqui que nós vamos voltar, e vou rapidinho porque nós já estamos adiantados na hora. Lucas, é o último verso dessa noite. Depois só vou completar lendo os últimos 3 de Daniel aqui. Vai lá em Lucas 10. Lucas 10, vamos saber afinal de contas quem é a pedra. Lucas 10, verso 17. Não é Lucas 10 não. Perdi o verso aqui. Deixa Lucas 10, vamos ler 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Eu me enganei em Lucas lá, é outro verso, mas depois eu acho. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, verso 4. 1 Coríntios 10, 4. Diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era? Quem é a pedra que atinge a estátua? Nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. E aí a gente estuda na Bíblia que Jesus vai voltar. E aqui a Bíblia conta que Ele volta no tempo da Europa, no nosso tempo, para estabelecer um reino eterno. Eu quero ler os últimos versos de Daniel, verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de cereais e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs como pouca coisa, governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Foi ser chefe dos sábios. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província. Quem? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas Daniel permaneceu na corte real. Portanto, amigos, para encerrar, eu costumo dizer que eu tenho aqui as digitais de Deus. A partir do momento que eu vi isso aqui na Bíblia, mudou meu conceito, e eu passei a considerar esse livro aqui, sem sombra de dúvida, inteiro, da primeira linha até a última, totalmente a palavra de Deus. Respeito esse livro e leio cada palavra como Deus falando comigo, e não homens. Esse livro mudou a minha vida, mudou o meu conceito, e eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho vergonha de dizer que até os 40 anos de idade eu era um homem ignorante, só por uma razão: porque não conhecia Deus. Totalmente ignorante. Mudou meus conceitos de vida, e por isso que eu tomo tempo da minha vida hoje, muito tempo de qualidade, não é um tempo que sobra. Eu tomo tempo de qualidade para estudar esse livro aqui, porque é Deus falando conosco. Eu quero encerrar. Quando eu cheguei hoje aqui, uma pessoa me abordou na entrada e falou assim: Mauro, eu quero que você conte aquela história do cientista. Eu disse: rapaz, mas eu já contei essa história tantas vezes na minha vida. Mas aqui no Brooklyn, que eu me lembro, eu acho que faz mais de ano que você não conta, e tem visita. Eu trouxe visita aqui essa noite, eu queria que você contasse a história do cientista. Então, para quem já ouviu, vai ouvir mais uma vez. Para quem não ouviu, é uma história até engraçada, mas ela tem uma lição para nós. A história daquele professor de física nuclear, e ele ganhava a vida fazendo palestras em universidades sobre física nuclear. Mas ele tinha uma característica: ele tinha pavor de avião, não andava de avião de jeito nenhum. Então ele ia fazer suas palestras a convite nas universidades. Ele contratou um motorista, e o motorista dirigia o seu carro na estrada, nas longas distâncias, viagens. Ele ia sempre com o motorista. E os anos foram passando, aquele motorista foi se transformando em um amigo, um companheiro, e depois de 10 anos, o
Uma determinada data, ele estava viajando para fazer mais uma palestra. E ele, no banco de trás do carro, confidenciou com o seu motorista e disse assim: rapaz, você sabe, eu estou tão cansado, ando cansado, você não sabe o que eu daria hoje para não ter que fazer essa viagem e fazer essa palestra. É um lugar onde ninguém me conhece, nunca me viram, não sabem quem eu sou lá, então, se eu pudesse não ir, eu podia ficar em casa de pijama e de chinelo. O motorista dirigindo, já tinha intimidade com o patrão, falou: o senhor sabe uma coisa, eu trabalho há muitos anos com o senhor, e o senhor não sabe uma coisa a meu respeito, o senhor sabe que eu tenho uma boa memória? Essa palestra que o senhor vai fazer hoje, eu já ouvi tantas vezes o senhor fazer, esse ano foram tantas, que eu decorei a sua palestra. O professor no banco de trás do carro não deu muita importância, né? Um motorista decorou uma palestra sobre física nuclear. Quase que, que interessante, que bom, mas o motorista falou: o senhor quer ver? Eu vou mostrar como é que o senhor faz a introdução. E o professor falou: tá bom, que bom, como é que é? O motorista dirigindo começou a fazer a introdução da palestra. Depois de 2 minutos, o professor estava com os olhos dados, porque não era só memória, era impressionante. O motorista decorou os gestos do professor, ele usava a entonação de voz do professor. Onde o professor fazia uma colocação, ele fazia com a mesma entonação de voz. E era tão impressionante que chegou uma hora, o professor falou assim: pera um pouquinho, para esse carro, você acabou de me dar uma ideia, ninguém me conhece lá. É impressionante a sua memória. Vamos fazer uma coisa, ninguém me conhece, vamos trocar de roupa e você vai fazer a palestra no meu lugar. O motorista achou a ideia demais. Eu vou fazer, você vai fazer, vamos trocar de roupa. Trocaram de roupa, o motorista vestiu o terno do professor, o professor vestiu o uniforme do motorista e foi para o volante. O professor estacionou na frente da universidade, abriram a porta de trás do carro, o motorista fez como o professor, estufou o peito e foi caminhando no meio das pessoas e sendo recebido pelas pessoas como o professor. E introduziram ele no auditório. O susto do professor é quando ele entrou no auditório, tinham mais de 1000 pessoas, estudantes de física e professores, o auditório lotado. Aí o professor percebeu que não era uma coisinha qualquer, quis voltar atrás, mas que nada, o motorista já tinha entrado, subido no púlpito, tomado o seu lugar, e o professor fazendo sinal e ele nem aí. O professor sentou ali no canto, colocou o cap no colo, como o motorista fazia, e ficou olhando branco para a plateia. Falou: o que vai acontecer aqui? Olha a besteira que eu fiz. Mas o motorista empolgado começou a fazer a palestra. Perfeita, não errava nada. A entonação de voz, as colocações, parecia um físico nuclear. O professor sentado ali pensava assim: mas ele é um cara de pau. Como é que esse cara me imita tanto, engana tanta gente desse jeito? Cara de pau. E ele foi fazendo a palestra, foi fazendo até o final perfeito, não errou nada, mas no final cometeu um erro grave. Se encheu, achou que era bom, que ele era demais, se encheu de orgulho e quis imitar o professor em tudo, olhou para aquele auditório e disse assim: alguém tem alguma pergunta? Levantou um cidadão lá no fundo. Sabe aquele cara chato? Sabe aquele cara que, ao invés de fazer logo a pergunta, o cara quer mostrar cultura para o auditório, aí começa a fazer as considerações para todo mundo pensar: pô, o cara entende, o cara sabe. Cheio de considerações, o motorista olhando para ele, o professor ali branco, e o cara fazendo aquelas considerações, mostrando que era um conhecedor do assunto. E aí vem aquela pergunta cabeluda sobre física nuclear. Silêncio no auditório. O motorista respirou fundo, olhou para os olhos do cidadão e disse assim: meu jovem, a questão que o jovem acaba de levantar é tão simples e tão fácil de responder, que eu vou pedir ao meu motorista para te responder. E o que isso tem a ver conosco? Eu não vim aqui contar uma piada para vocês. O que tem a ver conosco? O que a gente tira dessa história? É que nós que rimos, muitas vezes nos comportamos como esse motorista. E nós achamos que porque temos uma boa memória, porque temos diploma universitário, no caso de alguns porque já viveram bem a vida, acham que já adquiriram experiência de vida, no caso de outros acham que adquiriram cultura, diplomas, nos sentimos tentados como esse motorista a achar que nós somos os bons e já podemos e estamos em condições de fazer o trabalho do mestre. E vai chegar um momento na vida, como chegou na minha vida, que eu tive que descobrir o meu limite, onde termina e onde começa o limite de Deus.
Eu tive que descobrir como esse motorista, que por melhor que ele fosse, por melhor talento que ele tivesse, ele jamais será igual ao professor. E eu tive que descobrir na minha vida que eu jamais posso fazer na minha vida o que Deus pode fazer. Jamais. A gente tem que entender isso. Ter humildade para entender isso. Vou pedir ao pastor para vir aqui orar para nós. Na próxima quarta nós vamos dar a sequência com o capítulo 3. Não perca. Esses 3 rapazes aqui que nós mencionamos, Sadraque, Mesaque, Abdenego, vão passar por uma experiência que você nunca mais vai esquecer na sua vida na próxima quarta. Vem aqui, não falte. E a oração que o pastor vai fazer é que todos nós possamos entender através das digitais de Deus, que Deus está no comando. Jamais perdeu o comando das coisas. E Ele está voltando. Deus não está brincando. Depois que a gente vê uma profecia dessa, e eu fico sabendo que eu estou nas unhas, amigos, 99% desta profecia já se cumpriu, milimetricamente. Que chance você acha que existe do 1% que falta não se cumprir? Que chance tem de Deus errar no 1% que falta? Portanto, o que nós temos que fazer? Por juízo e inteligência, nos prepararmos para a pedra. Pergunta: você está com as malas prontas? Já fez as malas?